E aí, tudo bem? Como é que você tá? Antes de mais nada, logo te dizer que a gente tem uma boa notícia aí sobre a revisão da vida toda. O processo foi pautado, então vai ser pautado, né? Foi liberado para ser pautado pelo ministro André Mendonça. Vou te mostrar algumas coisinhas aqui, mas primeiro de tudo, se você ainda não fez a revisão da vida toda, se você ainda não viu se você tem direito, por favor, já comece a pensar nisso, porque a gente pode ter muito mais boas notícias aí para frente. Porque, por exemplo, o voto do ministro André Mendonça, a princípio, não vai valer. Então, o ministro que a gente não sabia se iria dar um voto positivo ou negativo, agora não vai ter o seu voto computado. Vai prevalecer o voto do ministro Marco Aurélio, que tinha sido positivo. Então, olha só. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, se você não sabe do que se trata a revisão da vida toda, eu gravei diversos vídeos, eu vou colocar aqui abaixo no link da descrição para que você possa entender o que é a revisão da vida toda e de repente entender também se você tem direito. Eu também vou deixar o WhatsApp aqui do escritório para que você possa também tirar suas dúvidas em relação a isso. Certo? Mas, antes de mais nada também, eu queria me apresentar. Eu me chamo Mailson Costa, sou advogado, especialista em direito previdenciário e tem esse canal aqui para divulgar dúvidas, para tirar dúvidas, para fazer conteúdo aí relevante e útil para vocês, tá bom? Certo, vamos lá. Primeiro passo aqui primeiro conteúdo aqui que eu quero passar para vocês é no dia 11 de novembro agora, alguns dias atrás, foi movimentado o processo da revisão da vida toda lá no STF e a gente ficou meio, o que foi, o que houve, o que tinha acontecido? Em fevereiro, até pouco tempo atrás, ali em fevereiro tinha sido julgado, o processo tinha sido julgado e a gente tinha vencido, a princípio, né? 6-5. Então, faltando 30 minutos para acabar o prazo ali do julgamento, o ministro Nunes Marques pegou o processo, pediu o processo para ter vista o processo. E quando acontece isso, o julgamento tem que recomeçar, segundo o regimento do próprio STF e tal. O julgamento ele tem que recomeçar. E aí ficou nessa questão. A gente ficou especulando várias coisas. Poxa, o ministro Nunes Marques vai votar, já tinha votado contra, por que ele pediu? A gente achou que isso tinha sido uma certa manobra, enfim, não posso comentar nada sobre isso aqui, porque não vai ser especulação minha, especulação da minha parte também. Mas enfim, o processo deveria recomeçar o julgamento e ficou parado desde então, até que no último dia 11 foi movimentado. Nesse período aí, nesse curso do dia de fevereiro, do mês de fevereiro até agora, outras questões foram sendo abordadas. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio saiu e entrou o ministro André Mendonça. E aí, o voto do ministro Marco Aurélio, que tinha sido positivo, não iria valer mais, agora iria valer o voto do ministro André Mendonça, que a gente não saberia qual seria. Então, teve toda essa discussão e, a princípio, o voto do ministro André Mendonça não vai valer. Vai valer o voto do ministro Marco Aurélio, que já tinha dado o seu voto, certo? No último dia 11 agora, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam ver também junto e acompanhar aqui. No último dia 11, aqui ó, 11 de fevereiro, na verdade no dia 9 de fevereiro, o ministro André Mendonça, olha, ele lançou aqui, ó, inclua-se em pauta, minuta extraída. O que é isso? O processo estava em vistas, né? Ele estava com vistas ao ministro e ele foi liberado para ser pautado. Por exemplo, imagina, o processo é virtual aqui, tá? Mas imagina se fosse um processo mesmo físico. O processo estava na mesa do ministro André Mendonça. Agora, olha, esse processo aqui, vou botar aqui na mesa de processos aqui, na fila de processos para serem pautados. Então, para ser pautado como assim? Agora, a partir de agora, o processo ele está liberado para presidente do STF, a ministra Rosa Weber, marcar o julgamento. Como assim marcar o julgamento? Isso, o processo ele vai ser levado a julgamento de novo. Como eu te falei, lá atrás, em fevereiro, já foi julgado o processo, a gente ganhou. Só que por conta de uma manobra aí, 30 minutos antes, o ministro Nunes Marques tirou o processo de pauta e ele vai ser remarcado. Por conta disso, muita gente até me pergunta, muitos clientes estão perguntando, mas já não foi julgado o processo? Foi, de certa forma. Só que ele vai ter que ser pautado novamente exatamente por conta dessa questão aí do ministro ter tirado o processo de pauta. Beleza. A partir de agora, o processo vai ser incluído em uma pauta e ele vai ser agendado. Então fica ligado nos próximos vídeos que eu vou fazer, porque eu vou começar a fazer novos vídeos aí assim que movimentar o processo, assim que a gente tiver uma data
de julgamento que eu acredito, eu tô com muita fé que seja esse ano ainda, então eu tô acreditando que seja esse ano. Então se você se enquadra nos requisitos mínimos aí para a revisão da vida toda, procura um advogado para fazer os seus cálculos e só entra com o processo se os cálculos derem positivo, pelo amor de Deus. Ah, mas quais são os requisitos? Vou deixar os vídeos aqui para que você entenda, mas os requisitos são o seguinte: processo, você tem que ter se aposentado há no mínimo 10 anos, você não pode ter, tem 20 anos aí de aposentado. Eu te aconselho se você se aposentou, a gente está em 2022, se você se aposentou em 2012, de 2012 para cá, já é um indício aí que você pode procurar um advogado. Segundo passo, segunda questão, se você teve boas contribuições antes de 1994, se os seus salários antes de julho de 1994 eram bons, eram salários altos. Outra questão, se além dessa aí, se os seus salários eram bons, já é um outro indício que você deve procurar um advogado para fazer os seus cálculos. Mas, poxa, meus salários não foram tão bons, mas eu tive poucas contribuições com salário baixo. Tive poucas contribuições ali, eu tive, 15 anos de tempo de contribuição só e me aposentei em depois de julho de 94. Então, se você teve poucas contribuições depois de julho de 94, você também pode ter direito à revisão da vida toda. Então, são esses casos aí. Mas eu te aconselho a buscar a ajuda de um advogado para que ele possa fazer os cálculos, para saber se você tem direito à revisão da vida toda ou se não. Não espera muito, porque as coisas podem ficar mais aceleradas daqui para frente. Então a gente tendo essa notícia que o processo vai ser pautado, agora é um pulo ele ser pautado, já ser julgado, pronto, os processos já descem, já começam a ser julgados nas instâncias inferiores. Então já começa a pensar em como você pode fazer os cálculos, repetindo. Se você se aposentou nos últimos 10 anos, se você teve boas contribuições antes de julho de 94, ou se você teve poucas contribuições depois de julho de 94, são grandes indícios aí que você tenha possibilidade de se aposentar. Beleza? Olha só, vou pedir um favor aí para você, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Preciso que várias pessoas tenham acesso a esse vídeo, porque é uma informação importante. Se você gostou do vídeo, deixa o teu gostei também, isso ajuda a divulgar o vídeo. E se você tem alguma dúvida sobre a revisão da vida toda, se você, caramba, não sei se eu tenho direito, acho que eu não sei, eu quero saber se eu tenho direito. Vou deixar um link aqui do WhatsApp do escritório para que você possa aí entrar em contato com a gente e verificar se você tem, se você não tem direito, tá bom? Maílson, quais são os documentos necessários para poder analisar? Os documentos iniciais CNIS e a carta de concessão. São esses dois documentos iniciais para você fazer análise se você tem direito ou se você não tem direito. Aí a partir daí o advogado vai ver, poxa, tem contribuições antes de 1982, que é o período onde começou a ser vinculado ali o CNIS. Tem, então vou precisar das carteiras de trabalho. Então, o primeiro passo é carta de concessão e o CNIS. Esses dois documentos aí você consegue tirar no portal do Meu INSS tranquilamente, passar para o advogado consegue analisar toda essa situação para você, tá? É isso, grande abraço para você, não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Fico aí, te agradeço por isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.